Almoço Band News, com Guto Graça. Guto, já falamos pra burro, então a bola é sua. Números objetivos aí que você pôde levantar, né, com o movimento nas redes sociais pós a decisão de ontem da Assembleia Legislativa. Rodolfo, foi exatamente que, só corroborando algo que foi dito aí por você e pelo Andreasa, sobre o artigo 53, ele é muito claro. Os deputados são, digamos assim, imunes, protegidos pelas suas opiniões, palavras e votos. O que vem depois é penduricalho, é defesa, foi o que você falou, de criar uma casta. Mas note, Rodolfo, no caso Furna da Onça, vamos começar por um placar bem simples. A gente pega tudo que foi falado em 2 milhões de perfis abertos de redes sociais do Rio de Janeiro e 80% do citado foi contrário à soltura dos deputados. Só 1%, e que, detalhe, desse 1%, Rodolfo, você encontrava mais defesa técnica jurídica do que defesa pessoal dos deputados. Ok? 1% de defesa técnica e 80% sentando o lombo na decisão da Alerj, correto? Aí, seguindo um pouco mais, sentimentos comuns em 65% das postagens, interações e engajamento do assunto. 65%. Impunidade, vergonha e indignação. Ou seja, o assunto, a tônica do assunto foi impunidade, vergonha e indignação com a soltura, correto? Então, o que isso vem? Todas as vezes, independente do ambiente de ódio que exista em redes, de discussões mais acaloradas, sempre que vem a palavra ódio, sempre que o ódio caminha dessa forma, ele vem junto com a impunidade. A impunidade não aparece sozinha. Quando aparece a impunidade, em seguida você vem ódio. E esse assunto, 20% dos comentários são comentários destinados de ódio. Outra coisa que chamou muito a atenção, Rodolfo, a ausência de humor. Humor que vinha numa levada de zoando o PSL, de zoando o Cabral, de zoando o Lula. Nesse assunto, ele praticamente inexistiu, ficou dentro dos 2%, ok? Agora, algo que acho que para chamar a atenção, que é algo muito interessante. Um partido que até ontem não se citava, o PSL, ele teve 200% a mais, ou seja, 2 vezes mais que os outros partidos todos, digamos assim, a atenção de como ele votou. Se ele votou rachado, se ele votou em bloco, isso é, o holofote, é o ônus de ser governo. Ele ficou exposto ontem. Como é que fulano votou? E por que ele saiu rachado? Não era o PT, não era o PMDB. Ontem, o PSL foi pro holofote. Esse ônus aí, não é? Você tem toda a razão, muito bom ter feito esse destaque. Nós mesmos fizemos aqui agora na cobertura da sessão de ontem, porque é o seguinte, não é simplesmente o partido de governo, é um partido cujos membros foram eleitos com o discurso da moralidade e do combate à corrupção. Então, por isso, serão mais cobrados. Sim, inevitável, e foi um foco mesmo nisso, Andreasa. Agora, o que eu achei bem interessante, e a sociedade está aprendendo a usar as redes nesse sentido, Andreasa, Rodolfo, Thaís, foi muita gente, entenda, 3% é bastante gente, fazendo a brincadeira que a gente diz que é o post para a posteridade. O cara marca o deputado como votou, marca a votação e deixa na rede social. Isso é uma pegada, é um passado. Não julgue isso como pouco. A Alerj teve algumas renovações em função de matérias que ficaram, digamos, boiando na internet, que as pessoas pescavam e voltavam. Ou seja, esta votação pode sim comprometer quem votou de uma forma favorável, independente do parecer técnico. Foi algo muito contrário a um desejo de uma população, desejo de curso de população. Olha, o número do Guto, 80% reprovando e indignado com a decisão de ontem. Lembram, vocês ouvintes, não sei se vão se recordar, né? Em outubro, logo depois da eleição,
nós falávamos da renovação da Assembleia Legislativa, como disse o Guto, 51% das cadeiras para a próxima legislatura serão ocupadas por novos integrantes. E mudou alguma coisa? Você que é cidadão fluminense, acha que a Alerj, com essa renovação de mais da metade, ela agora tem um tipo de comportamento ou que for diferente do que teve antes? Então, muitas vezes, Andreasa, a gente pensa, olha, mudou e tal, não sei das quantas, e acaba que alguns que realmente renovam, são bons, etc, etc, eles ficam ali, mas eles não têm força no conjunto para remar contra a maré. Né? A maioria, ela acaba se compondo ou se juntando e tomando, em termos de direção, o mesmo caminho que antes se tomava com a legislatura anterior ou todas as anteriores, André. Eu sempre digo, Guto, pessoal, que no Brasil, nesses últimos anos, inclusive a revelia do que diz a história, nós nos convencionamos a dizer que mudar ou considerar a ideia de mudança e de renovação como uma qualidade em si, como um valor em absoluto, quando a história do Brasil mostra que normalmente nós mudamos e renovamos para pior. A história mostra isso. E eu falo isso há muito tempo. Vejam o que ontem foi votado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vejam o que a Comissão de Constituição e Justiça da Alerj determinou. Um puxadinho clássico, um acordão clássico na nossa cara. A revelia da Constituição. Os sujeitos esses que estão presos, isso vai parar na justiça. Vocês têm alguma dúvida que esses caras vão pleitear os mandatos na justiça com boa chance de conseguir? Já está dizendo isso. Com boa chance de conseguir à luz do que diz a lei. Olha o acordo que esse pessoal fez, achando que a gente é otário. Eles não deverão assumir o mandato, mas ficarão sem salários, sem gabinetes e sem os cargos, mantendo o foro e a prerrogativa de só serem presos em flagrante por crime inafiançável. Isso foi o que foi votado ontem, é um escárnio, é um puxadinho, um tapa na lei. Senhores aqui, sem querer ter a erudição do nosso amigo Andreasa, tem que chamar Lampedusa, né? Porque algo deve mudar para que tudo continue como está, amigo. É a sensação que se tem dessa renovação. É por isso que eu abri o programa cantando Chico Buarque, aliás, num tom maravilhoso, elogiado pelos ouvintes, porque o Andreasa fica me criticando, mas olha a mensagem da Marta Gonçalves. Bom dia a todos. Nada disso, Andreasa. Diga ao Rodolfo que ele é muito afiado, somente canta com a voz natural, porque não fez canto. Afiado não é afinado, tá? São coisas diferentes, você sabe, né? Eu sou da música, faço canto e falo por saber. Andreasa está equivocado. Márcia, eu te amo! Isso mesmo. Se você ama os ouvintes te amam. E o amor... Cega, né? Cega. Ele purifica os ouvidos, Rodolfo Schneider. Um abraço, Guto. Até semana que vem. Um abraço, até a próxima. E se possível, a gente faz um show de calouras aqui, o The Voice Band, na rádio aqui com o Rodolfo. O Rodolfo vai ganhar o The Voice do Kids ao adulto, não tem jeito. Um grande abraço. Um abraço.